da campanha da Fraternidade de 2014, Fraternidade e Tráfico Humano, será debatido no plenário da nossa Casa de Leis. A iniciativa é da vereadora Aurita Ferreira Bertoli, com o devido apoio dos demais pares da nossa Casa. A nossa audiência pública conta com a presença das seguintes autoridades, compondo-se a nossa mesa. José Ayrton de Araújo, Deco. José Ayrton Deco de Araújo, presidente da Câmara Municipal de Apucarana. Sebastião Ferreira Martins Júnior, vice-prefeito, e neste ato representando o senhor Beto Preto, prefeito do município de Apucarana. A vereadora Aurita Ferreira Bertoli. O vereador José Eduardo Antoniassi, primeiro secretário da mesa executiva da Câmara Municipal de Apucarana. O padre Cláudio Ambrósio, assessor regional da CNBB, da Pastoral do Migrante, e o nosso palestrante. E a senhora Cláudia da Silva Ribeiro, da Secretaria de Justiça, e trabalha no enfrentamento do tráfico humano, e demais autoridades. O padre Geraldino Proença, representante de Dom Celso Marchiori. A irmã Cecília Zanetti, coordenadora das Cáritas de Apucarana. O segundo-tenente Eginaldo Barbosa dos Anjos, representando o 10º Batalhão da Polícia Militar de Apucarana. A senhora Salete Arcari, da Rede Um Grito pela Vida. E Danilo Estocco de Souza, assistente social da Cáritas de Apucarana. A família é um dos bens mais preciosos da humanidade, e um dos maiores motivos de destruição da família é a sua divisão. E quando essa divisão tem problemas como a do tráfico humano, ou seja, um de seus membros é separado de maneira forçada, certamente esta família terá uma grave doença, a falta de alguém. Isso é um crime contra a grande família humana. Com esse objetivo é que damos início à nossa audiência. No caminho do Senhor, convidamos a todos os presentes para que de pé possamos ouvir o hino e logo em seguida fazemos a oração, tudo da campanha da Fraternidade de 2014. Vamos acompanhar pelo telão. Que Cristo nos libertou, Jesus libertador, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Deus não quer ver seus filhos sendo escravizados, a semelhança e a sua imagem os criou. Na cruz de Cristo foram todos resgatados, para a liberdade é que Jesus nos libertou. É para a liberdade que Cristo nos libertou, Jesus libertador. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Há tanta gente que ao buscar nova alvorada sai pela estrada a procurar libertação. Mas como é triste ver ao fim da caminhada que foi levada a trabalhar na escravidão. É para a liberdade que Cristo nos libertou, Jesus libertador. É para a liberdade que Cristo nos libertou. E quantos chegam a perder a dignidade, sua cidade, a família, o seu valor. Falta justiça, falta mais fraternidade, para libertá-los para a vida e para o amor. É para a liberdade que Cristo nos libertou, Jesus libertador. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Que abracemos a certeza da esperança, que já nos lança nessa marcha em comunhão, pra novo céu e nova terra da aliança, de liberdade e vida plena para o irmão. É para a
campanha da fraternidade nos lembra que a vida humana tem valor em si mesma e não pode ser comercializada. Não ao tráfico de pessoas. Por isso, vamos rezar juntos a oração da campanha da fraternidade deste ano. Ó Deus, sempre ouvis o clamor do vosso povo e vos compadeceis dos oprimidos e escravizados. Fazei que experimentem a libertação da cruz e a ressurreição de Jesus. Nós vos pedimos pelos que sofrem o flagelo do tráfico humano. Convertei-nos pela força do vosso Espírito e tornai-nos sensíveis às dores destes nossos irmãos. Comprometidos na superação deste mal, vivamos como os vossos filhos e filhas, na liberdade e na santa paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos sentar. A título de informação a todos os presentes, esta audiência pública está sendo transmitida pela internet da Câmara para todo o Brasil, para o mundo inteiro, né? E também eu tive informações hoje, senhor padre, senhor presidente, que no dia 9 agora houve uma mesma audiência pública como essa aqui, houve na Assembleia Legislativa de Campo Grande. E dia 6 ou 7 houve na Assembleia Legislativa de Porto Alegre. Então, para vocês verem a importância deste nosso evento. Toda audiência pública tem que ter uma regra, para ela ser bem proveitosa. Quais? Se vocês quiserem sentar, mais alguém quiser vir sentar para cá, principalmente aquelas pessoas que nós nominamos, os representantes do 10º Batalhão, por favor, a irmã Cecília, o 2º Tenente Reginaldo Barbosa dos Anjos, né, que está representando o 10º Batalhão, a irmã Cecília, a Salete e o Danilo, por favor. Queremos registrar a presença também do vereador Mauro Bertoli. Então, como nós estávamos dando início, toda audiência pública tem que ter uma regra para ser bem proveitosa. A nossa não será diferente. Portanto, queremos esclarecer as nossas regras para termos um trabalho proveitoso e oportuno a todos os presentes. Primeiro teremos um palestrante. O nosso palestrante, o padre Cláudio Ambrósio, conhecedor profundo do tema. Porém, pedimos a todos que no decorrer da palestra dele, durante a sua palestra, o mesmo não poderá ser questionado. Eu vou explicar por quê. Após a palestra do padre, abriremos as perguntas a todos os presentes e, caso pela internet também tenhamos algumas questões, imprimiremos e soltaremos as perguntas, padre. A pergunta aos presentes será feita através do microfone. Nós temos um microfone móvel. E o tempo de cada pergunta será de 2 minutos. E o padre terá também 2 minutos para poder fazer a resposta. Tudo bem assim, padre? E os internautas farão as perguntas e, se tiver alguma, nós também teremos 2 minutos para a resposta. E caso alguém fique aqui ainda faltando alguma pergunta para fazer, nós vamos distribuir daqui a pouco um papel e caneta, temos à disposição aí, que poderá escrever a sua pergunta e não esqueçam de colocar o e-mail na pergunta, que daí o padre teria o compromisso de responder através do e-mail a todas essas perguntas. Claro assim? Então, vamos dar início à nossa solenidade. Júlio, só quebrando aqui o protocolo rapidamente, porque ainda tem pessoas em pé e tem lugares vazios aqui, então nós estamos na audiência pública. Eu acho que tranquilamente, quem tiver em pé aí, pode entrar, sentar aqui e ficar à vontade, tá? Ainda em tempo, registra aí a presença do 1º Sargento Daniel Rodrigo de Souza. O pai do Alessandro, né?
Eu fiquei triste quando eu descobri que o assistente social da Caritas é palmeirense igual a nossa vice-prefeita, né? Essa foi uma tristeza. Concedemos a palavra ao padre Cláudio Ambrósio. A gente agradece esse espaço, porque de fato o tema que nós vamos tratar é muito sério, mais sério do que pensamos, é organizado e precisamos estar bem unidos para que nosso combate ao tráfico tenha resultado, senão apanharíamos muito. Então, muito obrigado a todos. Só queria esclarecer que depois de minha palestra, a Cláudia e a Salete também vão dar uma palavrinha e depois sim poderíamos abrir para perguntas de vocês. Vou começar a falar do cartaz da campanha, porque já dá uma ideia bastante completa do que se trata. O tema é fraternidade e tráfico humano. Queria chamar a atenção sobre essa palavra tráfico. É comprar, vender com a finalidade de lucro. Qualquer casa comercial faz isso. Mas o problema surge quando se perguntamos que mercadoria estamos comprando e vendendo. Essa mercadoria é um ser humano. O lema, uma frase bíblica, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Então está em contraposição à palavra tráfico de seres humanos e à palavra liberdade. Por um lado, o projeto que Deus tem para nós é o projeto de que o ser humano seja a imagem do próprio Deus. E Deus caprichou quando fez o ser humano, o colocou num paraíso terrestre, com flores e frutas. O que fez com que este projeto de Deus fosse transformado tanto e essa pessoa criada à imagem de Deus, em vez de ser livre, se torna uma mercadoria? Que é uma coisa bem importante. Parece que o motivo central dessa transformação é que no dia de hoje nós estamos tirando Deus do seu trono e colocando no lugar de Deus um ídolo chamado lucro ou dinheiro. E quando nós colocamos como objetivo central da vida aumentar nosso lucro, aí sim pode acontecer esse desastre que é comprar e vender seres humanos. Interessante notar que a Bíblia fala de ateísmo e de idolatria. Mas é muito pior a idolatria do que o próprio ateísmo. Com um ateu honesto, sensato, podemos dialogar sobre a dignidade do ser humano. Com uma pessoa que faz a idolatria do lucro, esse diálogo é impossível. Então, nossa campanha da fraternidade não tem como objetivo somente resgatar algumas vítimas. Se nós conseguimos resgatar 10 vítimas do tráfico, mas mantemos essa idolatria do dinheiro, dia seguinte sequestram outras 20. E não conseguimos erradicar essa problemática. Então, nossa campanha se insere neste projeto da igreja, que é uma nova evangelização, o reconhecer o sentido e o valor de um Deus que nos ama e tirar do trono divino esse ídolo feroz que é o Deus dinheiro. Então temos aqui essa contraposição entre o tráfico e liberdade. Todo trabalho decente tem duas condições: exercido em condições de liberdade. Toda pessoa que quer trabalhar faz um contrato de trabalho, é livre de aceitar ou não, e é adequadamente remunerado. Tráfico humano não existe essa liberdade e não é remunerado. Essa é a grande diferença entre o trabalho decente e o tráfico humano. O objetivo geral de nossa campanha é expresso desta maneira no nosso documento texto base: identificar as práticas de tráfico humano em suas várias formas e denunciá-lo como violação da dignidade e da liberdade humana, mobilizando cristãos e a sociedade brasileira para erradicar este mal com vista ao resgate da vida dos filhos e filhas de Deus. Primeiro, identificar. Por definição, o tráfico de pessoas é um fenômeno escondido, porque é considerado crime.
Em Brasília tínhamos uma reunião, estava presente o ministro da Justiça. E ele falou, nosso principal problema é não saber quem é o traficante e quem é o traficado. E nós esperaríamos muito da igreja que saiba identificar, porque sem isso não podemos fazer políticas públicas e reprimir o tráfico. Em suas várias formas, o tráfico de pessoas é muito criativo. Há várias formas de tráfico, depois vamos ver essas 4, mas há muitas mais. Denunciá-lo como violação da liberdade humana. Então, para tornar público, depois de identificar, não ficar calados. Muita gente não denuncia por medo, mas nós devemos denunciar. Mobilizando cristãos e a sociedade brasileira. Acho bonito esse encontro que vocês promoveram, porque nós trabalhamos muito para mobilizar os cristãos da Igreja Católica, mas sozinhos não poderíamos enfrentar este mal. Então, que bom, né, que a Câmara aqui no município de Apucarana tenha feito essa promoção para que nós possamos unir forças, porque só assim podemos não somente liberar algumas vítimas, mas erradicar este mal. E para erradicar este mal, devemos entender então que somos filhos, filhas de Deus, de imagem de Deus. Então, aquilo que eu dizia no princípio, recuperar esta ideia de que nosso bem supremo não é o lucro, não é o dinheiro, mas um projeto que Deus tem sobre nós. O tráfico humano é o momento de uma história muito mais longa. Existe tráfico humano porque foi preparado por nossa história. E especialmente pela experiência de escravidão que nós tivemos. A escravidão, em todos os povos e em todos os tempos, foi considerada um fato normal. Na antiguidade, todo povo que vencia uma guerra se achava com direito de escravizar o povo vencido. Romanos, gregos, tudo fizeram isso. Aqui no Brasil, em toda a América do Sul, nós vivemos 2 momentos de escravidão. O primeiro momento, a escravidão dos povos indígenas, e o segundo momento, a escravidão de africanos. A escravidão dos povos indígenas. Chegando ao Brasil, os portugueses precisavam fundar aldeias, em geral perto do mar, em portos. E para fundar aldeias, eles usavam essa expressão. Primeiro, limpeza da área. Esse era o termo usado. O que é que estava sujando a área? Os indígenas. Os indígenas eram considerados uma sujeira que precisava afastar para poder criar uma aldeia. Então chegavam, assustavam os indígenas e fundavam uma aldeia. Mas os portugueses e também os espanhóis tiveram experiências muito amargas. Os indígenas se afastavam, ficavam atocaiados, percebiam que os portugueses estavam distraídos com outra coisa, e invadiam a aldeia e incendiavam. Acho que todos conhecem a história da capital do Espírito Santo. Era a Vila Velha. Fundaram esta Vila Velha. Um dia foram caçar. Os indígenas viram que a ilha estava desprotegida, invadiram e incendiaram. O que fizeram os portugueses? Foram até Salvador da Bahia, que era a capital, reuniram um exército português, voltaram, uma grande vitória sobre os indígenas, fundaram a cidade de Vitória, capital do Espírito Santo. Este fato serviu de lição. Para fazer limpeza da área não basta assustar os indígenas. É preciso um processo de matança. E pela experiência deles, a matança devia ser de mais ou menos entre 20 e 30 mil indígenas de sexo masculino e jovens. Então essa era a limpeza da área. Os outros, dentro de uma matança assim, fugiam para longe. Não ficavam atocaiados pertinho como antes. E subiam os rios. E se perdiam na floresta. E às vezes se misturavam com outras tribos e até guerras por causa disso. Aí surgiu um segundo movimento chamado de aldeamento. Isso era feito especialmente pelos missionários que pensavam assim: devemos chegar aos indígenas antes que cheguem os portugueses.
Porque se chegam os portugueses e fazem o que estão fazendo, como é que vamos anunciar que Jesus Cristo é uma boa pessoa? Para evangelizar, então, criavam uma igreja e uma escola, e nessa escola ensinavam não somente a ler e escrever, mas cultivar a terra, praticar artesanato, e assim se formavam, ao redor da igreja e da escola, pequenas aldeias. Claro que a intenção dos missionários não era esta, mas de fato estavam criando mão de obra para o trabalho escravo. Os portugueses que tinham afastado os indígenas e vinham de Portugal não para trabalhar, mas para enriquecer com o trabalho dos outros, subiam o rio para trazer de volta os indígenas, esse processo de descimento, que é legislado nas leis portuguesas com este nome. Desciam as pessoas já preparadas para o trabalho escravo e eram então condenadas a esse trabalho escravo. Aos poucos, os portugueses foram percebendo que todo o trabalho de conquista era também um trabalho violento, de guerras, e que o indígena era mais preparado para a guerra do que para o trabalho manual. Então levaram os indígenas para as tropas, para o combate, e trouxeram africanos para o trabalho escravo. E foi outro momento muito cruel, porque frequentemente, aqui no Paraná, por exemplo, no oeste, havia os indígenas das colônias espanholas, que eram guaranis, e indígenas do Brasil, que igualmente eram guaranis. Mesma tribo combatendo um contra o outro para defender bandeiras de portugueses e espanhóis. Vamos passar adiante. Feito esse processo, então a ideia de trazer escravos negros para substituir o trabalho feito anteriormente pelos indígenas. E foi igualmente cruel. Mais que 4 milhões de africanos foram trazidos como escravos para o Brasil, em sua maioria homens, sexo masculino, mas poucas mulheres, não para serem esposas dos escravos, mas para serviço doméstico na casa dos portugueses e até para o deleite sexual dos portugueses. Então imaginem a crueldade que isso significava para o povo que estava trabalhando e ver as africanas servindo aos portugueses, além da crueldade que já era ser escravo. Inicialmente, os escravos foram predominantemente para o Nordeste e Bahia, para o trabalho da cana-de-açúcar. Quando o trabalho do café em São Paulo começou a ser mais rendável, trouxeram os escravos do Norte para São Paulo como se fosse uma boiada. Literalmente, português a cavalo, soldados, conduzindo a chicote os escravos por quilômetros e quilômetros. Não vou me delongar sobre isso, mas todos sabem que em 1888 foi decretada a abolição dos escravos, a famosa Lei Áurea. Por quê? Especialmente porque o novo sistema que se estava implantando, o sistema capitalista, considerava mais vantajoso o trabalho assalariado do que o trabalho escravo, porque todo regime capitalista precisa de compradores, e o escravo não compra nada, não tem dinheiro. Então o trabalho assalariado era mais vantajoso para o sistema. A gente poderia pensar, se é assim, então que fácil seria transformar o escravo em assalariado. Mas de fato não foi o que aconteceu. Libertaram os escravos, mas trouxeram imigrantes europeus para o trabalho assalariado. Por quê? Por uma nota clara de racismo que se notava no português, que distinguia entre raças superiores e raças inferiores. Um escritor muito famoso, Euclides da Cunha, escreveu isso que está aqui. Não há terapêutica para este embate de tendências antagonistas de raças repentinamente aproximadas, fundidas num organismo isolado. E o mestiço,
mulato, mameluco ou cafuso, menos que um intermediário, é um decaído, sem a energia física dos ascendentes selvagens, sem a atitude intelectual dos ancestrais superiores. Notem aqui duas formas ferozes de racismo. Primeiro, pensar que há ancestrais superiores, que são os portugueses, e ancestrais que têm energia física, mas não inteligência. Já esta é uma nota feroz de racismo. Mas a outra talvez seja pior. Os mestiços não herdaram nem a inteligência dos portugueses e nem a energia física dos ancestrais selvagens. Então são decaídos e não tem terapia nenhuma que os possa curar. Então acho que todos entendemos por que motivo não assalariaram os ex-escravos e os marginalizaram, assalariando então imigrantes portugueses. É claro que este grupo ficou muito debilitado e em situação de vulnerabilidade no momento em que se introduziu outro fenômeno, que é o fenômeno do tráfico de pessoas. O que é o tráfico humano? Nós começamos a pensar seriamente em tráfico humano praticamente a partir do ano 2000. Que no ano de 1999, na cidade italiana de Palermo, foi feita uma convenção das Nações Unidas para tratar de todo tipo de tráfico internacional. Então se tratou do tráfico de armas, de drogas e de seres humanos. No final do Congresso, se percebeu que o tráfico de armas e de drogas é uma coisa, tráfico de pessoas, tráfico de coisas. Tráfico humano é muito diferente. Então sentiu-se a necessidade de um outro congresso suplementar para tratar exclusivamente do tráfico humano, que foi feito e se criou uma legislação internacional. Essa legislação devia ser aprovada por todas as nações e esse Congresso de Palermo definiu o que é tráfico humano. E a definição é esta aqui. É uma definição comprida, enrolada, complexa, não porque queriam isso, mas porque o próprio tráfico é um fenômeno complexo. Vamos ler, apesar de tudo o que eu falei, porque qualquer livro, texto científico que vocês leiam sobre tráfico humano, sempre, e não só no Brasil, no mundo inteiro, a definição que é dada é esta aqui. Então, o tráfico humano é o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas recorrendo à ameaça ou ao uso da força, ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridades, ou à situação de vulnerabilidade, ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre outra para fins de exploração. A exploração incluirá, no mínimo, a exploração da prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual, o trabalho ou serviços forçados, escravatura ou práticas similares à escravatura, a servidão ou a remoção de órgãos. E vamos voltar por um momento sobre este cartaz da campanha. Então nós vemos aqui 4 mãos que representam essas 4 principais finalidades do tráfico. Primeira mão é claramente uma mão masculina e representa o tráfico para o trabalho escravo. Segunda mão, vocês podem notar como tem um órgão desenhado na palma da mão. Uma segunda modalidade de tráfico é o tráfico para a extração e venda de órgãos. Terceira mão, vocês notam uma mão feminina, unhas pintadas de vermelho. Outra modalidade de tráfico, que é o tráfico para a exploração sexual, especialmente feminina, mas está em aumento a exploração sexual também de jovens de sexo masculino. A última mão, a mão de uma criança, então um tráfico que está crescendo muito, que é o rapto de crianças
com adoções forjadas e, em geral, para o transplante e venda de órgãos. Estas mãos estão todas acorrentadas. E aqui no alto, uma mão controlando todas as correntes. Está expressando que o tráfico humano é organizado. Da mesma forma como o tráfico de drogas e de armas. E além de organizado, há indícios claros de que esses três tráficos estão muito unidos entre si. Então, aqui do alto, eles estão controlando todo o movimento de tráfico. Nós estamos fazendo essa observação. De fato, dá para notar bem que há um controle, que é transnacional. Uma experiência de tráfico humano que dá certo num lugar, rapidamente é transferido para outro lugar. Porque dá a entender que há aqui em cima uma inteligência. Mas, ao mesmo tempo, ele é difuso aqui embaixo. Como é rentável, muitas pessoas, às vezes traficados, aprendem o negócio e começam a montar seu próprio tráfico, sem esperar a licença aqui de cima. Então, se multiplicam as formas de tráfico humano. Claro que, com o tempo, essa mão que está aqui no alto percebe o surgimento desse tráfico que nasceu espontaneamente, e aí há duas alternativas. Ou aderem a esta mão que controla, ou então matam. Nós vemos que aqui, ao longo desta mão, há trevas. E aqui uma luz que entra e quebra essas correntes e deixa essas pessoas livres. A gente pode se perguntar o que é essa luz. Nós poderíamos dizer que é Deus. E é. Mas Deus não faz nada sozinho. Nós somos chamados a sermos esta luz que quebra essas correntes e deixa as pessoas livres. Acho interessante uma carta que o Papa Francisco mandou para o povo brasileiro em ocasião da campanha da fraternidade, fala assim: toda pessoa que percebe essa dignidade humana ferida e não faz nada, é porque sua própria dignidade está ferida. Se eu, enxergando um desastre desses, uma moça raptada para o comércio sexual, e não sinto dentro de mim uma revolta, uma vontade de mudar essa situação, é que minha dignidade está ferida. Então, não é um favor que nós fazemos, é um apelo sério para uma mudança de realidade, que se não acontece, nós mesmos vamos sentir os efeitos imediatamente. Voltando a essa definição, nós vemos que dentro de toda essa complexidade, há três momentos importantes no tráfico de pessoas. O primeiro é a captação da pessoa para ser traficada. O segundo momento, o transporte dessa pessoa para o lugar onde vai trabalhar. E o terceiro momento, o engajamento no trabalho. A captação, ela é feita de duas maneiras. Ou de maneira violenta, ou utilizando o engano, o aliciamento. Vamos começar com o aliciamento. Em geral, o traficante, uma pessoa bem educada, bem vestida, de modos bem agradáveis, chega a um lugar, procura conhecer perfeitamente esse lugar. Como foi falado da família, primeiras pessoas observadas, jovens, crianças, de famílias desestruturadas, joga muito com o sonho dessas pessoas, promete coisas e o leva para o tráfico. No caso de meninos, é usado muito o tema do futebol. Há escolinhas de futebol especializadas no tráfico humano. Então, imagine só. Uma criança, um jovenzinho de periferia, que o pai bateu nele, que a mãe expulsou de casa. O traficante que chega e diz: olha, tem uma solução para você. Você tem todo o jeito de um craque de futebol.
você vem comigo e eu vou te levar a uma nação que valoriza a você muito mais do que você é valorizado aqui, no teu lugar de origem. Que menino desses vai dizer que não? Para uma menina na mesma situação, família desestruturada, não consegue mais dialogar com os pais. Olha, você é linda, jovem, você vai ser uma modelo, vai ser uma atriz. Você vem comigo, eu tenho o caminho certo para você se realizar. Vai conhecer o mundo. Sabem para onde levam os meninos que querem ser craques? Vou dar um chocolatinho para quem adivinha. Começa com U e não é Uruguai. Uzbequistão. Vocês já viram o Uzbequistão chegar na final de uma Copa do Mundo? Por que levam para lá? Primeiro, porque falam uma língua completamente desconhecida para o menino. Então, se ele foge, onde é que vai parar? Segundo, porque é uma nação que tem uma certa facilidade para estrangeiros poderem entrar. Terceiro, porque tem um governo corrupto. Olha só como são inteligentes. Levam e realmente é uma escolinha de futebol. Em pouco tempo, eles percebem aquele menino que tem habilidade para o futebol e realmente o preparam. E depois o vendem para um clube de futebol. E esse que faz sucesso é usado como vitrine para atrair novos. Hoje, todo mundo fala, agora eu esqueci o nome daquele jogador que nasceu no Brasil e joga na seleção espanhola. Então, são vitrines que eles usam para dizer, olha, aqui você não tem jeito. Mas lá, minha nossa, em breve você vai estar na seleção. Aí, então, esses que têm habilidade são levados realmente para o futebol. E os que não têm, tráfico de órgãos. Então, são retirados todos os órgãos, claro que o menino morre, e vendidos. É um negócio muito lucrativo. Mesma coisa, uma coisa bem semelhante com as meninas. Então, toda essa promessa de realizar o sonho da menina, atriz, modelo, trabalho sexual. E para isso há rotas. Vamos falar um pouco das rotas. Em todo caso, essa captação feita dessa forma. Às vezes é de forma violenta. Lugares privilegiados para isto. Supermercados, shopping e praias. Num shopping, no supermercado, o traficante está aí à espreita quando vê a mãe com o filho e a mãe discutindo o preço com o dono, chega para o menino, olha um sorvetinho aqui. Experimente que gostoso que é. Ai, que criança vai dizer que não. Pega o sorvete. Está vendo lá? Tem um chocolate, Cacau Show, uma delícia. Vem comigo que você vai ganhar aquele chocolate. Se a criança for, outros 2 homens o pegam e o levam no carro. E aí, destino mais provável, África do Sul, onde serão retirados seus órgãos e vendidos na Europa. Então, vocês veem 2 tipos de captação. O transporte. Por que o transporte? Porque se o traficado ficasse no seu lugar de origem, uma pessoa de Apucarana que seja sequestrado e o façam trabalhar aqui, ele tem jeito para dar um telefonema para os pais, para um amigo, para o professor, para a polícia. Então o levam para o Uzbequistão. Aí não tem jeito mesmo. Então o transporte para outro lugar desconhecido é uma coisa essencial para que o tráfico tenha sucesso. E para o transporte utilizam as linhas de transporte das migrações. Tráfico humano não é igual a migrações. Porém, tem muita relação uma coisa com a outra. Migração é um direito. Porém, a migração pode esconder, no meio dos imigrantes, a pessoa traficada. Ao mesmo tempo, a migração, especialmente quando são indocumentados,
cria um ambiente de fragilidade que pode expor muitos imigrantes a serem também traficados. A recepção no lugar do trabalho. Até aqui tudo é amabilidade. Traficante é agradável, uma boa conversa. Aliás, alguns anos atrás, eram quase exclusivamente homens. Hoje há muitas mulheres e muitas delas que já foram traficadas. Já fizeram a experiência de serem traficadas, ganharam a confiança do traficante, às vezes namoraram com o traficante e são instruídas e usadas para serem captadoras. Nós trabalhamos bastante com imigrantes que hoje são traficados haitianos. Nós já percebemos vários haitianos que foram traficados, que foram assistidos por nós e que hoje estão sendo coiotes, né, ajudando no tráfico de outros haitianos. Mas, então, esse aliciador é muito agradável. Quem o transporta também paga a passagem, compra uma roupa nova e bonita, paga toda a comida. Quando chega no final da linha, na recepção muda tudo. Você tem uma dívida de $5.000. Passagem custou tanto, roupa custou tanto, comida custou tanto, tua documentação custou tanto. Você vai ter que pagar. E enquanto você não termina de pagar, eu retenho teus documentos. Está num lugar desconhecido, língua desconhecida, sem dinheiro, e o que ele ganha deve ir pagando a dívida que é insolúvel. Se ele sair na rua, ele é preso, porque está indocumentado. Então, olhem a situação dessa pessoa quando é recebido, então, por aquele que dá trabalho ao traficado. Muita gente questiona, por que não foge? Há 4 motivos que o impedem de fugir. Primeiro, essa segregação. Está num lugar onde não conhece a língua, é afastado de qualquer meio de comunicação, telefone, internet. Então, esse é o primeiro meio. Segundo meio, essa dívida forjada. Terceiro meio, a retenção do documento. E quarto meio, a ameaça. Então, o traficante diz, se você tentar fugir, nós temos como te matar. Mas não só você. Nós sabemos a rua onde mora tua mãe, tua esposa, teu filho, se chama fulano de tal, mora na tal rua, nós vamos matar também tua mãe. E frequentemente, pessoas que tentam fugir são recapturadas, então o traficante o leva na frente dos outros e diz, olhem só, esse conseguiu fugir, cortamos a orelha. Mas cortar a orelha é pouco, vamos cortar uma perna também? E vão mutilando até matar a pessoa na frente de todos os outros traficados que ficam olhando. Quem se atreve a fugir? Então, por esse é o motivo pelo qual a pessoa que cai na rede de tráfico está numa estrada sem saída. Vamos falar um pouquinho também de outras formas de tráfico, além dessas 4 principais. Recentemente, o governo brasileiro fez uma pesquisa em todas as áreas de fronteira do Brasil, com todas as nações limítrofes. Descobriram várias outras maneiras. A servidão servil, pessoas que são levadas como se fossem empregadas domésticas, pois é tão longe que não tem como elas exigirem nada e são obrigadas a trabalhar praticamente como escravas. Mas eu queria falar de um fenômeno que me surpreendeu. Mendicância infantil. Nós vemos uma criança numa esquina, por favor, me dê uma moedinha, porque estou morrendo de fome, em casa tem um irmãozinho que está com fome e está chorando. Quem não fica com pena? 90% dessas crianças não estão por iniciativa própria. São recolhidos numa periferia, levados para outro bairro distante da cidade,
e tem uma cota. No fim do dia, você tem que me dar R$50. O que você ganhar a mais é teu. Então esse menino deve chorar, gritar, suplicar, pedir para ganhar pelo menos R$60. E no fim do dia, passa o traficante, recolhe os meninos, cobra a sua cota. E se o menino não alcança a cota? Olhem só, torcem o braço, machucam a perna, batem nele para que ele chore, e chorando e mostrando a perna machucada, desperta a compaixão até ele chegar a conquistar aquela cota que é exigida. Então, olha, quando falaram, um dia eu estava falando na minha paróquia, no bairro de Santa Felicidade, em Curitiba. Quando eu falava, as pessoas da igreja me disseram assim: e você nunca viu a Kombi passando? Olha, às 7 da manhã, e você vai ver a Kombi que passa e deixa uma criança em cada esquina, e às 7 da noite passa e recolhe a criança. Olhem só, Deus está tão perto da gente que a gente nem percebe. No caso de crianças, há esse fenômeno de adoções forjadas. Essa é uma coisa que o poder público deve observar muito. Estive recentemente em Santa Catarina, falando sobre esse tema, com a pastoral da criança. Eles falaram assim: caramba, isso nos faz pensar numa coisa. Como é que nós aqui temos tantas famílias bem constituídas que querem adotar uma criança, e a adoção leva 3, 4 anos. E tem aí uma ONG estrangeira para adotar crianças para levar ao exterior, e em 3 meses conseguem a adoção. Isso despertou um pouco. Por que isso? Aí eu tinha uma estatística que de 4.000 crianças que foram adotadas na Itália, a gente tinha notícias de 1.000. É possível que outras 1.000 tenham morrido, ou tenham se mudado, mas metade podem ter desaparecido, e essa adoção foi forjada para levar essas crianças para o tráfico de órgãos. Depois, foi uma religiosa que me fez observar uma coisa assim assustadora. Qual é o motivo alegado para essa facilidade para adoção por ONGs estrangeiras e não para famílias brasileiras? E o argumento que deram foi este: porque a família brasileira, em geral, chega, escolhe o sexo, quero uma menina, quero um menino, escolhe idade, não quero que seja muito crescidinho, quero bem pequeno, escolhe cor, enquanto que essas ONGs não põem limite nenhum. Qualquer criança que vocês me oferecerem, eu vou adotar. Claro, porque para esta ONG não interessa a criança, interessam os órgãos dela. Então, mesmo que tenha deficiências físicas ou não interessa a cor, né, os órgãos são válidos, qualquer que seja a criança. Queria fazer uma observação. Isso não deve impedir a doação espontânea de órgãos. Às vezes, fazendo essa observação, a gente pensa: caramba, não vou mais fazer a doação porque, não sei, os órgãos podem ser vendidos. O comércio ilegal de órgãos existe porque não há doadores. O jeito, né, para a gente impedir que haja esta sede de órgãos é realmente que haja órgãos disponíveis. Então, devemos favorecer ao máximo a doação espontânea, acompanhada, legal de órgãos, para que não seja necessário esse comércio tão cruel, né, que é sedar e matar uma pessoa para poder extrair seus órgãos. Qual é o destino? Então, a porcentagem de pessoas destinadas à exploração sexual, 58%. Então, como eu falava, a maioria mulheres, mas o jovem brasileiro de sexo masculino, em âmbito internacional, está sendo muito visado para o comércio sexual de homens. Não faz muito estive em Paris.
meus colegas me levaram a um bosque onde está o trabalho sexual de homens, rapazes, né? São jovenzinhos. Sabem como é que chamam para esses? Veados. A palavra portuguesa, veados. Então, isso despertou a minha curiosidade, fui conversar, todos brasileiros. Então, nosso país é visado para a exploração sexual de mulheres, mas também de jovens de sexo masculino. Esse é o maior grupo, então, ainda é exploração sexual. Trabalho escravo, 36%, e é o trabalho escravo rural, em grandes fazendas, lugares retirados, mas há o trabalho escravo urbano. Eu fui pároco em São Paulo, durante 9 anos, bem no centro da cidade, e aí no bairro do Brás, as indústrias têxteis, quase todas utilizam trabalho escravo boliviano. E o mais curioso é que alguns bolivianos aprenderam a lição, fizeram dinheirinho e começaram a trazer outros bolivianos para serem escravos deles. Não faz muito, eu li na Folha de São Paulo uma notícia assim. Um homem na Praça do Brás está vendendo 2 outros homens. Aí no dia seguinte aparece outra vez a notícia. Este homem era boliviano, estava vendendo outros 2 bolivianos. No terceiro dia aparece uma explicação maior. Ele foi à Bolívia, prometeu um trabalho assalariado, com bom salário em São Paulo. Quando chegou a São Paulo, se negaram a trabalhar nessas condições, então ele levou em praça pública para vendê-los. Interessante, né? A vítima que quer, de alguma forma, retribuir com a mesma moeda para outras pessoas. Tráfico de órgãos está com 6%, mas é um mercado que está crescendo. Quanto a números, um estudo das Nações Unidas, e esse número está citado também no texto base da campanha, calcula em praticamente 30 milhões de pessoas que hoje estão em situação de traficados. 29 milhões e 900 mil é o número citado. Como é um fenômeno escondido, com certeza é muito maior. Número 11 e 12 estão esses números, quem tiver o texto. A lucratividade. Se calcula que hoje, cada ano, 32 bilhões de dólares é o lucro que dá o tráfico humano. Na França, foi feita uma pesquisa com critérios científicos sobre as casas legalizadas, onde se realizam programas sexuais. Se calcularam que na França, num ano, são 50 milhões de programas realizados. Cada programa é cobrado 60 euros. Desses 60 euros, 10 ficam para a moça, né, que está em prostituição, e 50 euros para o traficante. Vamos supor que haja 10 programas por dia, é muito dinheiro. Isso explica o porquê esse negócio está em crescimento contínuo. Quando a gente fala de tráficos transnacionais ilícitos, sempre se citam 3 nesta ordem: armas, drogas e seres humanos. Eu estou convencido que quando se trata de quanto dinheiro é movimentado, a ordem é esta. Mas a gente se pergunta pela lucratividade, a ordem se inverte. Porque a arma custa cara. O traficante de armas deve comprar a arma, revender a um preço maior e tem uma margem de lucro. Mesma coisa a droga. No caso do tráfico humano, a matéria-prima está feita e é de graça. Então a lucratividade é muito superior, por esse motivo está em forte aumento esse tema do tráfico. Como falava,
todo esse movimento do tráfico se dá no contexto da mobilidade humana. Não vou me delongar nisso, porque de alguma forma já falei. A migração, ela cria vulnerabilidade nas pessoas e cria as rotas para as migrações. Deixaria a palavra para a Cláudia, que fale um pouco, né, do trabalho do Estado do Paraná, em termos de tráfico, e depois a Salete, que vai acrescentar algumas informações. Obrigada, Pai. Boa noite. Meu nome é Cláudia, como ele já disse, eu sou da Secretaria da Justiça, Direito e Cidadania. Quero cumprimentá-los, é muito bom estar aqui. E eu faço parte do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Estado do Paraná. Existe um núcleo para enfrentar esse problema. O governo federal, em 2005, ratificou o Protocolo de Palermo no Brasil pelo Decreto 5.017. Apesar de ter sido instituída a política nacional desde 2005, o Paraná só instituiu a política em 2013, no dia 21 de fevereiro de 2013, pelo Decreto 7.353. Nós estamos atuando no estado do Paraná na prevenção, e por isso estamos aqui aproveitando a campanha para dar visibilidade ao tema e publicizar também o problema, porque o problema é um fenômeno oculto. As pessoas não sabem e não sabem nem como denunciar, não sabem nem como identificar. Aí você vai me dizer assim, tá, e o que vocês fazem, né? Nós, além de fazermos isso, que é a prevenção, de estarmos em contato com a sociedade, como o Padre Cláudio falou, que este é um tema muito complexo, então ele não pode ser enfrentado de uma forma só. O governo sozinho, as políticas públicas sozinhas não darão conta. A polícia sozinha não dará conta de enfrentar esse problema. Então é por isso que nós fazemos parcerias com a sociedade civil e fazemos parcerias com as polícias, com as embaixadas, com as ONGs e tentamos trabalhar o tema em todos esses âmbitos para conseguirmos, de alguma forma, atingir os nossos objetivos, que é abrir os olhos da sociedade e dizer para essa sociedade, olha, existe um problema sério na sociedade que precisa ser enfrentado. Como o Padre Cláudio falou, recentemente o Escritório das Nações Unidas, há 2 semanas atrás, para drogas e crimes, divulgou uma estatística alarmante. O Brasil é o primeiro no mundo em exploração sexual. O maior número de pessoas que vendem sexo no mundo é de brasileiros. E dentre esses estão muitas pessoas que foram traficadas. Aí você vai dizer assim, para mim, no Paraná essas coisas não acontecem. Acontece. Nós trabalhamos com vítimas, fazemos recâmbio de pessoas que foram traficadas, recebemos denúncias das pessoas pelos Disque 100, normalmente, ou via defensoria, ou via polícia. Esses chegam para nós em formas de ofícios, ou via internet, que é pelo Disque 100 que chega para nós as denúncias. Então, nós vamos fazer o encaminhamento dessa denúncia para o órgão competente, seja de competência da Polícia Federal, da Defensoria, do Ministério Público do Trabalho. Essas denúncias serão encaminhadas aos órgãos para que eles possam fazer a investigação, porque isso nós não fazemos. Mas nós temos como pedir para a polícia nos dar um retorno dessa denúncia e fazermos o acompanhamento dessa vítima, dessa denúncia. Se essa vítima for resgatada, fazer o acompanhamento dessa vítima. Que acompanhamento que é esse que nós fazemos? Acompanhamento psicológico, que é o meu caso, né? Que eu faço a parte psicológica de acompanhamento dessa vítima, para que ela possa voltar para a sua vida, para sua vida comum ou anterior, se for possível, e para que essa vida possa ser o mais natural possível. Às vezes é muito difícil, porque as sequelas ficam e não consegue voltar exatamente como era antes. Precisa se verificar também se há possibilidade dessa vítima ser reinserida de novo nessa comunidade. Eu até comentava com o pessoal hoje à tarde que nós temos reincidências de pessoas que foram traficadas e que foram recambiadas e que são traficadas de novo. Então é preciso que haja uma verificação desse local para onde ela vai voltar.
Porque esse local onde ela vai voltar, onde ela esteve, pode não ter mudado em nada. Normalmente são vítimas que foram exploradas pelos seus familiares, que têm uma fragilidade muito grande, uma vulnerabilidade muito grande. Essa família não mudou. Quando é questões de ordem de preconceito, como trans ou travestis, essa cidade não mudou, esse lugar não mudou. Então é viável que ela retorne a esse lugar? Isso precisa ser verificado, isso precisa ser feito com essa vítima. Ela tem que receber uma atenção nesse sentido. Então nós fazemos recâmbio, fazemos prevenção, atendimento a vítimas e fazemos a divulgação do problema, da existência do problema, e queremos muito fazer uma estatística real do estado do Paraná, que ainda não existe. Então, o que nós temos são alguns dados de denúncias que chegam a nós, mas nós não temos essa integração de todos os meios por onde as denúncias chegam para que a gente possa, no final, contabilizar e dizer: é isso que nós temos no estado do Paraná e isso merece a atenção de vocês enquanto política pública. Porque as políticas só funcionam quando nós temos números para apresentá-las. Senão, não há política pública nesse sentido. Recentemente, eu vou contar um caso para vocês, porque eu acredito que isso aproxima muito. Não posso dizer o estado, nem o nome, nem nada do tipo. Mas nós recebemos em setembro uma adolescente daqui do país mesmo, que é tráfico interno, isso, aqui no estado do Paraná. E nós tivemos muita dificuldade para recambiar essa vítima, por ela ser adolescente e ter que passar por um longo processo na justiça. E também para se verificar se havia realmente segurança em fazer com que ela se reinserisse novamente nessa mesma família. Essa pessoa, ela tinha uma dificuldade com o pai, que era alcoolista e que já havia colocado-a para fora de casa 2 vezes. E na 3ª vez ela disse que não voltaria. E então ela foi morar com uma outra pessoa. Um dia ela recebeu um telefonema e essa pessoa que telefonou para ela disse: eu tenho um trabalho para você. Ela estava trabalhando em um local que ela ganhava muito pouco por ela ser menor. Então ela disse assim: eu vou ver esse trabalho. Olha, é bom que a gente preste atenção, porque esse trabalho não era um trabalho que ia ser muito lucrativo. O salário seria R$800. Se você pensar, você diz assim: uma pessoa não vai ser traficada por R$800, mas é. E então ela foi ver esse trabalho. Chegando lá, a pessoa falou assim: olha, eu estou esperando uma outra pessoa que vai com a gente também ver esse trabalho. Será que a gente pode esperar um pouquinho ela chegar? Essa pessoa chegou, eu disse: então agora a gente pode ir. Que tal se a gente fosse conversar em uma lanchonete? Não tem problema nenhum. Entraram no carro e foram até essa lanchonete. E de repente ela percebeu que estava indo e saiu da cidade dela. Então ela disse assim: mas para onde que a gente está indo mesmo? E é bom, importante salientar que a aliciadora, ela disse, em todo o tempo deixava a gente muito tranquilo e muito em paz. Então, o clima era muito amigável, as pessoas tratavam a gente muito bem. Entrou um outro rapaz, ela disse: a gente já está indo trabalhar para o local do trabalho. Nossa, mas eu não falei com minha mãe, não conversei com ninguém sabe para onde eu estou indo. Não, mas a gente já está indo, não se preocupe, a gente liga para sua mãe, vai ficar tudo bem, ela vai entender, vai ficar tranquilo, você vai ficar bem. A gente vai falando com a sua mãe durante o caminho, e ela disse que exatamente isso aconteceu. Durante o percurso, ela foi ligando para a casa dela e dizendo onde ela estava, que estava tudo bem, estava tudo tranquilo. E de repente ela viu que saiu do estado dela, saiu de outro estado, e daí chegou em Uberlândia, Minas Gerais. E ela percebeu pela placa: estamos em Uberlândia. Parou num posto, almoçaram, e ela viu que o nome do posto era X. Aí ela disse, guardou aquele nome. E ela já tinha notado algumas coisas meio estranhas, assim, mas não era tão estranhas ao ponto de desconfiar de alguma coisa. Chegaram nessa casa, que era uma casa assim bem distante, e tinha umas janelas grandes, bem afastada, e de repente ela falou assim: aquilo era meio estranho, parecia uma casa de prostituição, uma coisa meio esquisita, assim, meio estranha. Mas nós descemos, e ela começou a falar com a pessoa que era dona desse lugar. E disse assim, que ela tinha trazido aquelas pessoas para ficarem ali, para trabalhar e tal. E ela disse assim: não, mas aqui a gente não tem lugar. E também não posso ficar com essa pessoa, porque ela é de menor. E ela escutou a conversa. Falou: não tem problema. A gente muda a identidade dela. Muda a idade, muda o nome, muda tudo. Quando ela escutou isso, ela se ligou. Puxa, tem alguma coisa estranha nesse negócio.
Tem alguma coisa errada com isso. E aí ela disse para a menina que foi com ela, disse, olha, eu escutei isso, e eu não vou ficar aqui, eu vou fugir. Mas como que você vai fugir? Você não sabe onde você está, você não conhece ninguém, a gente está no meio do nada, como que você vai fugir? Ah, eu vou correr. E ela disse que saiu correndo, e sabia onde ficava, para que lado ficava a rodovia, e foi para aquele lado lá, e aí passou um carro, e ela deu sinal, o cara parou, ela pediu carona, e o cara falou, pode entrar? Ela entrou, era um rapaz, e ela disse, você me deixa no posto X? Ele falou, sim. Eu falei, não, nessa hora eu esqueci da minha cara de paisagem, de psicólogo, eu fiz, meu Deus, você entrou no carro com uma pessoa que você não conhecia? Sim. E você não ficou com medo? Não. Por que você não ficou com medo? Porque eu queria fugir de qualquer jeito, eu nem pensei no que, depois que eu pensei. Chegou nesse posto, ela ficou ali, por ali, e um cara percebeu, um caminhoneiro percebeu que ela estava por ali e falou assim, você está indo para onde? Ela contou para onde estava indo, e falou, você quer uma carona? Eu vou para uma cidade que é próximo dessa. Ah, sim, quero, você pode me levar? Posso. Entrou no carro, nesse caminhão e foi. No meio do caminho, o cara falou para ela assim, como que você vai me pagar? Ela, pagar? Você não falou nada de pagar? Você falou para mim se eu queria carona, eu aceitei. Aí ela disse que não sabe se ele tentou agarrá-la ou se ele tentou segurá-la, não sabe. Sabe que ele ergueu a mão e ela pulou do caminhão. Estava devagar, estava próximo do posto e ela aproveitou e pulou. Aí desceu, caminhou, foi sozinha até esse posto e aí bateu o desespero porque ela pensou, agora eu estou perdida. Deus se deu conta da situação, agora sim o negócio é sério. E aí ela desceu e ficou ali chorando, passou uma outra pessoa, um outro caminhoneiro, viu que ela estava ali chorando, perguntou o que era, e ela contou toda a história. Daí para esse ela contou toda a história. Esse caminhoneiro era de Curitiba e falou assim, a gente vai comprar uma passagem para você. Foram até a rodoviária, chegou na rodoviária, não conseguiu comprar passagem, porque ela era de menor. Bom, só tem uma saída, ou você fica aqui ou você vai comigo. Para Curitiba, estou indo para Curitiba. Não, eu vou com você, não vou ficar aqui. Veio com esse rapaz. Chegou aqui, no mesmo dia, ligou para mim, dizendo, olha, eu cheguei a Curitiba e tal. Deu, mãe, você está mentindo, porque você já ligou aqui 3 vezes, dizendo que está em lugar diferente. Não, mãe, eu não liguei para você. Mas você ligou antes de ontem. Mãe, eu não liguei para você. Você ligou. Já tinham ligado dizendo que ela tinha sumido, que uma hora dizia que ela estava em São Paulo, outra hora dizia que estava em outro lugar, enfim. Tinha o telefone da mãe dela também. Como ninguém sabe, mas tinha. E aí veio para Curitiba, tentaram comprar a passagem no dia seguinte. Não conseguiu, porque ela era de menor, não pôde comprar passagem. Aí eles falaram assim, na rodoviária, vocês têm que denunciar o caso para a Polícia Civil. Foram até a Polícia Civil disse, não, o caso é do Conselho Tutelar, vai para o Conselho Tutelar. Essa peregrinação é normal, tá? O Conselho Tutelar diz assim, não, isso é o caso do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Chegou até nós, ela foi abrigada, porque ela não podia ficar conosco, por ser de menor, e nós não podíamos ter acesso a ela até que a Justiça dissesse que nós podíamos ter acesso. Enfim, esse processo demorou bastante, foi bem complicado, mas eu fiz o acompanhamento dessa vítima e fiz com muito peso, mas não por atendê-la, por sentir a realidade brasileira, né? Porque essa é a realidade brasileira. E nós conseguimos fazer com que ela retornasse no dia 17 de fevereiro desse ano. Até agora, ela não foi para a casa dos pais. Porque ela é de menor e a justiça do estado dela precisa fazer todo esse procedimento que foi feito no estado do Paraná. Para ter certeza de que ela novamente não vai cair na rede de tráfico, de que essa família pode recebê-la, de que tem condições de recebê-la, de que não há risco de ter traficante ali por perto para ameaçá-la de novo. Então, é um trabalho assim bem difícil. Mas uma coisa que eu aprendi muito com essa vítima, e com outras também, é que existe uma culpa que essas pessoas carregam, que é muito terrível, é cruel, porque elas se sentem culpadas pela situação, achando que de alguma forma elas contribuíram para isso. Mas isso não é só da cabeça da pessoa, é porque na verdade nós
temos muito preconceitos. E quando ela conta para as pessoas dizem assim, eu estava com ela disse isso, mas fala a verdade. Fala a verdade, mas eu já disse a verdade. Chegou uma hora que ela disse assim, quantas vezes vocês querem que eu conte a mesma história? Por quê? Porque as pessoas não acreditam e acham que ela estava vindo para a exploração sexual. Mas ainda que ela estivesse vindo para a exploração sexual, isso não é crime no Brasil. De menor, sim. Mas nós não temos o direito de julgar isso. O que não pode é essa pessoa ser explorada, ter o seu trabalho sexual sendo explorado e outra pessoa esteja ganhando com isso. Isso não pode. Então é nisso que nós trabalhamos. E como eu disse, é muito importante que as pessoas denunciem, porque se nós tivermos números, nós podemos dizer, olha, a política precisa avançar nesse sentido. Nós temos indicadores para dizer que direção tomar. Então, como que eu faço quando eu percebo que alguma coisa está meio estranha? Quando eu percebo que está acontecendo alguma coisa? Nós pedimos sempre, ligue no Disque 100, Disque Direitos Humanos, Disque 100. Essa denúncia vai sair por escrito, você recebe um número de protocolo e você pode acompanhar a denúncia. Não encontra o seu nome lá de forma nenhuma, a não ser o número do protocolo que você mesmo tem acesso. Pode ir para a final, por favor, que tem os endereços. Então, nós estamos aqui no estado do Paraná, em Curitiba, na Rua do Rosário, 144, no 8º andar. Temos os números de telefones ali, mas as nossas denúncias chegam, pela maior parte, grande maioria, pelo Disque 100. Mas final. Fazemos um trabalho em rede. Último. Ali tem alguns órgãos que são parceiros, né? Ah, voltou lá, que legal. Então, no núcleo de enfrentamento, a coordenadora é a doutora Estela Mares Machado Natal, ela é advogada, e eu, que sou psicóloga, que trabalho lá. Então, nós somos em duas para todo o estado. E olha, acontece de todo o estado as denúncias. Do interior, de todos os lugares que vocês possam imaginar. Ok? Tem ali alguns endereços do Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Justiça e alguns números. Obrigada. Esses números são lá do nosso núcleo. Se vocês quiserem nos ligar, estamos lá. Muito obrigada, gente. Nós agradecemos também aos palestrantes, né? E vamos começar a abrir as perguntas. Eu vou fazer a pergunta para a população de Apucarana. Por gentileza, faça o microfone, por gentileza. Obrigada. Vem nos últimos dois aqui. Nesse aqui primeiro. Isso. Só apresentar ali e passa lá no último. Daí. A minha parte, primeiro, boa noite para vocês, né? Seria assim, sobre dentro da campanha, a iluminação bíblica. Mas a gente tem umas estatísticas, e eu peço desculpa para um repórter de hoje à tarde, que eu dei uma entrevista. Ele já está aqui, já se entendemos. Aquele outro rapaz, eu não sei quem é. Eu preciso conversar com ele, que vocês me ajudem a rebuscá-lo, tá? Eu dou as características, depois vocês me ajudam, tá bom? A minha pergunta é para vocês, de Apucarana. Observando esse quadro, e tendo a presença aqui, a gente aqui até se encontra numa micro-região de municípios, por que é que na estatística não consta Apucarana? Eu até estou torcendo que realmente nunca esteja constando na estatística Apucarana. A incidência de tráfico de pessoas do estado do Paraná. Por que é que não tem Apucarana? Será que não existe aqui tráfico de trabalho escravo, de repente, na cidade? O tráfico de exploração sexual, e Apucarana não está nessa estatística, é 2012, tá, gente? Pode passar o segundo também, que aparece. Vocês podem observar quais são os municípios do estado do Paraná, quais são os municípios que estão ali. Então, as pessoas lá
local de origem, o trânsito delas, o local de destino e a modalidade de tráfico de pessoas, para onde que vão. Nossa, eu olho assim, os municípios ali, União da Vitória eu conheço, né? Porto Vitória, Ponta Grossa, General Carneiro, que é municípios pequenos. Apucarana, com toda essa estrutura que a gente acabou de conhecer hoje, não está na estatística. Eu até estou torcendo que ela não esteja, mas é impossível. Daí o repórter aqui que fez entrevista perguntou, por que será? Eu disse, na nossa opinião, da rede, porque não há a denúncia. Se não tem a denúncia, nós não vamos ter estatística, vocês não vão ter a estatística. Mas enquanto que nós sabemos, o núcleo sabe que tem fatos da cidade de Apucarana, teve pessoas traficadas, foi até tentado resgatar elas. E por que elas não estão na estatística? Nem aqui, nem do núcleo, nem lá da Polícia Federal. Porque não se teve a denúncia. Então, fica para vocês, e a gente acredita no potencial de vocês, da população de Apucarana, de que no momento que nós lançarmos o nosso olhar para fora da nossa janela, da nossa porta, da nossa residência, nós nos vamos deparar com situações assim, bizarras, que me dizia uma aluninha ontem para mim de 9 anos. E essa experiência de lançar um olhar diferente aconteceu comigo esses dias na minha residência em Curitiba. Eu achava que a minha rua era a mais tranquila, porque eu conheço cada morador, daí a rua beco sem saída, né? E quando no final de tarde estava lá limpando o jardim, me deparei com situações, né? Um ponto de droga no portão da entrada da minha casa. Então lá com o problema, não sei como eu vou fazer, mas tem que solucionar. População de Apucarana. Tomara que não tenha. Para não aparecer a cidade de vocês na estatística do estado do Paraná, mas lancem um olhar diferenciado para a cidade de vocês. Aquilo que Padre Cláudia falava, colega, sem a denúncia não tem como. E olha, vender gente, eu acredito que é o pior negócio. Mas enfim, estamos nos aproximando da Semana Santa e a primeira pessoa vendida foi José, né, na cidade do Egito, pelos próprios irmãos. A segunda pessoa vendida foi quem? E por quanto? Por 30 moedas de prata. Cristo, né? Ele custou um pouco mais, né, pelo status que ele estava tendo, né? Então, o desafio que eu lanço para vocês, e eu faço a pergunta para a população de Apucarana: por que é que não está? Eu não quero me enganar. Muito obrigada. Tomara que seja verdade que eu vou responder. Às vezes é porque a nossa polícia militar é muito eficiente, né? Tanto é que nós temos até um vereador que é um ex-policial militar, né? Então tomara que seja por isso, né? Deus queira que a gente tenha razão nisso. E nós temos inclusive disque denúncia aqui, é o número 0800 643 1161. É o disque denúncia, justamente também pode pegar, pode fazer para esse coisa. Então nós somos uma cidade que a gente se comunica bastante mesmo, viu? Tomara que eu tenha razão nisso que eu falei para a senhora. Mas eu também quero crer que vocês não estejam nunca aparecendo nessa lista, viu? Nós vamos abrir agora os 2 minutos para cada um membro da mesa que quiser falar. Primeiramente para o primeiro secretário da mesa, o vereador Antoniassi. Na verdade, eu gostaria de parabenizar pela iniciativa até da vereadora Aurita, né? Agradecer o padre Bernardino e o padre Cláudio que se encontram aqui conosco, dando essas explicações. Dizer assim que a Apucarana realmente pode não estar constando, pode haver talvez um
falha de informações, de registros, mas a gente trabalha bastante em conjunto aqui, Polícia Civil, Polícia Militar, e juizado em geral, né? E o Executivo, o Legislativo, trabalhamos muito em conjunto. É uma preocupação muito grande, sim, da comunidade apucaranense de manter um bom trabalho de segurança, e a gente trabalha muito em conjunto também com o Conselho Tutelar aqui de Apucarana. É claro que pode haver falhas, né? Pode haver falhas, sim. A gente tem que se preocupar, não podemos nos acomodar, precisamos, assim, estar mais atento com os acontecimentos, não somente com o tráfico humano, mas tem várias outras situações aí que envolvem trabalho escravo, principalmente trabalho escravo de empregado doméstico, que o pessoal não registra, que o pessoal não tem um cuidado, um zelo com relação à legislação atual, né? Eu acho que o nosso problema maior seria talvez essa situação com relação à campanha da fraternidade. Temos que ter uma preocupação, sim. Eu gostaria, sim, de fazer um questionamento ao padre Cláudio Ambrósio. O que a Igreja Católica está fazendo assim de atitude concreta, né? Além da divulgação, uma atitude concreta assim, que a gente possa se espelhar para também poder colocar em prática aqui em Apucarana. O nosso vice-prefeito, representando o prefeito Dr. Beto Preto, Sebastião Ferreira Martins Júnior. Obrigado, Júlio. Quero cumprimentar o padre Cláudio Ambrósio, pastoral do migrante, cumprimentar a Cláudia, a doutora Cláudia, Secretaria de Justiça, padre Geraldino, meu companheiro de pastoral da juventude. Você era mais magro, hein, Geraldino? A barba. Cumprimentar o Deco, presidente dessa audiência, que coordena essa audiência, o vereador Antoniassi, de forma muito especial a vereadora Aurita, que teve a iniciativa e que foi aprovada pelos demais vereadores. Cumprimentar também o vereador Mauro Bertoli, cumprimentar os meus companheiros da prefeitura. Nós estamos com a secretária de Educação, professora Marli Fernandes, nosso diretor da Indústria e Comércio, Joaquim Rosina, estava aqui o nosso assessor do gabinete, o Ney Manzano, vários amigos da prefeitura. Quero cumprimentar de forma especial os seminaristas que estão aqui hoje. Muito obrigado, a presença de vocês. Para nós, né, Geraldino, que acreditamos nessa igreja libertadora, é um alento muito grande, porque a gente sabe, então, do compromisso de vocês com essas causas de fronteira que a igreja toca na campanha da fraternidade. Cumprimentar os policiais que estão aqui, muito obrigado pela presença de vocês. A irmã Cecília, na pessoa dela, todas as religiosas, né, que estão aqui conosco, todos os senhores e senhoras. Esse momento é histórico aqui na nossa Câmara, porque nós nos reunimos numa sexta-noite para debater um assunto que para Apucarana é muito caro, é muito doído. E eu vou dizer para vocês por quê. O padre Cláudio foi muito feliz quando colocou essa ideia do tráfico humano na perspectiva da palavra tráfico, da questão da comercialização, da venda, da troca, do lucro, e do humano na questão da pessoa humana de uma forma mais ampla. Tanto a pessoa humana, que é traficada para prostituição, para trabalho escravo, os órgãos da pessoa humana que são traficados. E aí, padre, eu estava olhando aqui no documento, o senhor coloca bem, aqui no documento, no artigo 54, fala aqui das condições precárias de trabalho. E eu quero dar um dado para o senhor. Irmã Salete, esse dado nós temos aqui. Apucarana é conhecida como a capital do boné. É um título carinhoso, porque nós temos aqui quase 1000 facções
que trabalham com vestuário. Na verdade, nós somos a capital do vestuário. De Apucarana saem 25,4% de toda a produção paranaense de vestuário. A segunda cidade é Cianorte, com 11%. Só que eles fazem mais propaganda que nós. Então nós temos em torno de 25 mil pessoas trabalhando no boné, na camiseta, no jeans, no vestuário. 25 mil pessoas. A maioria mulheres. A imensa maioria, 80% ou mais. Quando a gente pega o CAGED, só tem 5 mil pessoas registradas. Então 20 mil pessoas em Apucarana trabalham numa condição de informalidade. Mas informalidade é uma palavra bonita, irmã Cília, para a gente falar que trabalha numa condição de subemprego. E quem está no subemprego, sabe o que acontece, irmã Salete? A pessoa não pode nem ficar doente, porque se ela ficar doente, ela não consegue levar para casa o sustento. Não tem direito nenhum. E o que me deixa preocupado é que a gente está se acostumando com isso. A gente acha normal. É uma rotina, a gente está anestesiado. Mas aí, a gente olha, nós somos a 12ª cidade em tamanho. Em janeiro de 2013, nós éramos a 24ª economia. Conseguimos, no ano passado, batalhar muito, trazer para a 20ª economia do Estado, em dezembro. Então, nós temos o tamanho de 12, mas temos o dinheiro 20. E esse povo precisa de saúde, de escola, de creche. Então a informalidade, o subemprego, a condição degradante dessas mulheres principalmente, prejudicam elas, a família e a cidade. Então, eu gostaria muito assim que a gente em Apucarana conseguisse dar esse viés. Sabe? Sabe, Padre Georgino? Nós não podemos aceitar de braços cruzados essa informalidade. Não dá para aceitar. E o dono da facçãozinha, ele está com a caminhonetona nova. O número de carros em Apucarana não é menor do que... O número de carros que se vende em Apucarana é até maior do que outras cidades maiores que a gente. O pessoal tem dinheiro. Mas por que esse dinheiro não aparece? Por causa da informalidade. Então, eu gostaria de pedir a vocês, Padre Cláudia, que a gente desse esse olhar. Também não é para ficar vindo aqui fazer, como fizeram outro dia, umas batidas aí 3 mil pessoas ficaram sem emprego. Não. É um processo. É um processo que nós temos que encarar. De convencimento do empresário, convencimento do trabalhador, porque o trabalhador também acha que está fazendo um grande negócio de não ser registrado. Fazendo um baita do negócio. Não está fazendo, não é bom negócio para ele. Então eu quero, é uma fala até ousada minha aqui, mas eu gostaria muito que a gente desse esse olhar para o subemprego que existe na nossa cidade de Apucarana. Obrigado, boa noite a todos. Palavra agora com a vereadora Aurita Ferreira Bertoli, autora da proposição para a realização dessa audiência. Boa noite a todas e a todos. Quero agradecer de uma forma muito especial cada liderança que hoje está aqui. Quero, em nome do nosso presidente Deco, cumprimentar toda a mesa aqui já nominada, todas as autoridades. Quero dizer que foram convidadas 200 pessoas para estarem aqui. E para vocês verem a dificuldade da gente levar esse tema. Outro dia nós estamos num grupo bom aqui, um grupo seleto, são todos representantes de alguma entidade, daqui a pouco o Júlio vai nominar o nome das pessoas ali, mas nós precisávamos levar esse tema para mais gente. E eu quero dizer rapidamente o seguinte, gente, quando eu vi esse tema da campanha da fraternidade, eu disse assim, olha, esse tema é ecumênico, inclusive eu convidei igrejas evangélicas para estarem hoje aqui também, nosso presidente evangélico, porque eu entendi que ele é grandioso demais para ficar com pouca publicidade.
A gente tinha que levar para mais gente esse tema. E daí, padre, em nome do senhor, da irmã Cecília, eu quero parabenizar a Igreja Católica. Considero todas as religiões cristãs e não cristãs também. Mas eu quero parabenizar a nossa igreja, a Igreja Católica, pela coragem de toda a campanha da fraternidade trazer temas importantes como esses. Temas polêmicos, mas importantes. Porque eu sempre digo assim, olha, que nenhuma conquista na história da humanidade, ela se deu por si só. Alguém teve que trazer ela em pauta. E a Igreja Católica tem essa coragem. A irmã Cília estava me dizendo outro dia que, inclusive, a Rede Globo, que não é boba nem nada, ela pesquisa antes, porque a Igreja Católica, ela formaliza o tema, ela debate o tema 2, 3 anos antes de lançar. Por exemplo, já estamos discutindo em 2016 o tema, não é? 2015 também já está quase decidido. Está em dúvida entre 2 temas, né? Mas já está para decidir. A igreja, a Rede Globo vai lá, pega o tema e lança a novela. Quem foi que não assistiu aqui a novela que tratou do tráfico humano no ano passado? Esqueci o nome da novela agora. Como? Salve Jorge, muito bem lembrado. Quem é que não lembra disso? Aí as pessoas dizem, nossa, como a Rede Globo é inteligente, né? Que tema bacana que ela trouxe. Mentira, ela se aproveita do tema da campanha da fraternidade. Foi assim com os idosos, foi assim com a ecologia, é assim com tudo. É importante que a comunidade saiba disso. Eu acho que essa informação que nós temos que publicizar. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer, Júnior, o Júnior não está mais aqui, estava com compromisso, mas seguindo esse raciocínio que o Júnior coloca da informalidade, nós temos aqui também uma forma de trabalho escravo disfarçada, viu, irmã? A irmã que estava frustrada ali que a nossa cidade não comparecia, eu duvido que não tem, mas é de duvidar mesmo, porque tem. Então, a irmã Salete, né? Porque tem. Por exemplo, eu conheço aqui, e isso é um problema que nós vamos ter que enfrentar e vamos ter que resolver, empresários aí, alguns, não são muitos, mas empresários de facções que contratam um grupo de menores dizendo, ó, você não precisa saber nada, eu vou te ensinar tudo, pode vir para cá que eu te ensino, é 3 meses de experiência. Trabalha os 3 meses, terminou, falou, você não passou no teste, vai embora, contrata mais uma leve assim, o lucro vai acontecendo e as crianças, os menores vão sendo explorados sem direito trabalhista, sem direito a nada. Estamos trabalhando muito nesse sentido para que isso acabe, mas tem que ser uma força-tarefa de toda a sociedade, tá? Nós temos aqui também, apesar da nossa polícia ser eficientíssima aqui, nós tivemos uma prestação de conta outro dia da polícia que está muito melhor esse ano que o ano passado. Enquanto toda a violência aumenta no mundo inteiro, nós estamos diminuindo. Então isso é eficiência. Mesmo assim, gente, nós temos pessoas aqui desaparecidas, viu, Cláudia? Pessoas que desapareceram que até hoje nós não conseguimos trazer de volta. Tem uma jovem que desapareceu aqui, que recentemente disseram que ela estava enterrada numa fossa, houve uma denúncia, polícia, bombeiro, foram lá, fizeram um puta de um trabalho, um baita de um trabalho, e não era a pessoa que estava lá. Não é Emily, né? O nome da menina? Cadê a Emily? Será que ela não está aí na lista de tráfico humano também? Então aqui tem sim, gente. Aí eu falei para a irmã Cecília, ó, esse tema ele está invisível. Apesar dele existir e toda essa estatística que o Padre Ambrósio mostrou aqui, ele é invisível. Por isso a importância de vocês estarem hoje aqui. Por isso, gente, que olha, eu quero parabenizar, pedir uma salva muito grande de palma para cada um de vocês que vieram discutir esse tema aqui, porque ele é importante demais, tá? Não é mérito meu só apresentar essa proposição, mas também dos vereadores que aceitaram, e eu quero agradecer aos que estiveram aqui, ao Antoniassi, ao Mauro, ao nosso presidente Deco, e ao Magalhães, que também está aqui, e quero lamentar pelos outros que não tiveram. Não sei se houve alguma justificativa, mas eu penso que todos teriam que estar aqui, porque o tema é importante demais, não é? Infelizmente, muitos não vieram, mas vocês são privilegiados. Vocês estão aqui e vão levar essa nossa proposta. Nós estamos lançando esse desafio. Como eu disse no início, nenhuma conquista na humanidade se deu por si só. Alguém teve coragem de colocar em pauta e um grupo muito pequeno abraçou essa causa. Haja visto os 12 apóstolos, né, gente? Se não fosse eles abraçar a causa do cristianismo, hoje nós não podíamos falar de Cristo aqui. E olha que grupo reduzido que era, né?
Então, parabéns a cada um de vocês. Deus que abençoe a todos. E eu quero pedir uma salva de palmas para cada um de vocês que estiveram aqui presentes comigo. Dizem que todo padre é para apagar o fogo, né? Então nós pedimos ao padre, concedemos a palavra ao padre Geraldino, mas que ele se atenha... Representando Dom Celso. Representando Dom Celso, mas que ele se atenha ao tempo de 2 minutos. Tentando colocar fogo, então, né? Boa noite. Em nome do Dom Celso, mais uma vez a gente acolhe o padre Cláudio, que já vem trabalhar conosco. Nós já tivemos na formação dos padres, ele veio e apresentou esse tema também aos padres na abertura da campanha. Parabenizar a Câmara por ter aceito discutir a proposição da vereadora Aurita, junto com a Caritas, a irmã Cecília e o Danilo, que articula isso aqui na Diocese. E parabenizar vocês todos, né? Deixaram um trabalho, deixaram alguma atividade, a família, algumas coisas, porque com certeza muitos também não vieram por isso. Nós somos aí 24 padres na cidade, os outros 23 estão atendendo confissões na paróquia São José. O bispo também tinha compromisso, então pediu que eu viesse representá-lo. E agradecer a todos que se empenharam nas paróquias durante a quaresma. Teve abertura no Cine Teatro. Todas as paróquias da Diocese estão discutindo isso nas suas liturgias, nos grupos de reflexão da Diocese, em várias formações que teve e aconteceu, estudando o texto base. Todo ano a igreja no Brasil faz então durante a quaresma a campanha da fraternidade, com esses temas, como foi falado, polêmico muitas vezes. Muitas pessoas se sentem até mal de ter que trabalhar esse tema, e para os padres também não é muito fácil, porque é muito complexo, tem que ter realmente uma experiência grande no conhecimento, para também não falar bobagem, não fazer alarme sem conhecimento de tudo isso. Pena que a gente sofre muito com essa burocracia toda que a Cláudia apresentou, né? Como que o nosso país, as leis, tanta coisa, com tanta burocracia, que às vezes até impede muitas vezes a gente de denunciar, de trabalhar ou de poder ajudar muito mais. Alguém perguntou, acho que foi o Antoniazzi, e a Diocese de Apucarana, o que de prático? Então muita coisa acontece, e todo ano a campanha, dependendo da campanha do tema, algo concreto acontece na Diocese. Muitas pastorais foram criadas, muitas iniciativas aconteceram, e a nossa proposta é que a Diocese tenha a pastoral do migrante. Futuramente já teve um trabalho, nós temos aqui em Arapongas, em outras cidades aqui do Decanato Norte da Diocese, os artianos, pessoas que estão vindo aí, com tanta dificuldade que eles têm, e nós temos que estar acolhendo, não só a igreja, mas a sociedade. Então, o tema é polêmico, a sociedade toda está discutindo e nós precisamos dessa ajuda. Em breve, então, com certeza vamos estar discutindo sobre a pastoral do migrante e ações concretas para trabalhar, para ajudar e poder dar uma resposta, porque Cristo nos chama a libertar essas pessoas que estão sofrendo isso. Boa noite, parabéns a todos, obrigado. Né? Agora com a palavra o presidente da Câmara, José Ayrton Deco de Araújo. Eu também quero aqui agradecer, sabe, Aurita, a iniciativa, e logo que a irmã Cecília, semana, 15, 20 dias atrás, né, irmã Cecília, ela junto com a Aurita esteve no gabinete, e a gente percebe assim a motivação e a vontade de fazer essa audiência, porque o assunto é muito sério, sabe, Padre Cláudio? O assunto é muito sério e nós precisamos fazer a nossa parte. Graças a Deus que tem pessoas que nem vocês, Cláudio, a Salete, o Padre Cláudio, o Padre Geraldino, a irmã Cecília e outras pessoas que direto ou indiretamente têm ajudado. E eu quero aqui, sabe, testemunhar, eu estava falando para a Cláudia, eu acho que eu já fui um dia também explorado, porque eu tinha 13 anos, sabe, padre? Eu tinha 13 para 14 anos, e uma empresa de Minas Gerais, cidade de Ouro Fino, lembro até hoje do nome da cidade,
ela esteve na cidade de Apucarana e aqui ela ofertou para algumas pessoas, poderia ser menor, maior, quem quisesse ir. Eles levaram para Ouro Fino para que nós fosse colher café. E na época ofereceu para nós que nós ia ganhar tudo livre, ia ganhar um bom dinheiro. E a gente precisava tanto trabalhar e menor não trabalhava, porque nunca foi assim livre para que o menor trabalhasse, principalmente na época. E eu e um primo meu fomos para Minas Gerais colher café. Nunca tinha colhido café. E chegando lá na cidade de Ouro Fino, até lá nós fomos de ônibus. Chegou lá, encostou um caminhão graneleiro, um caminhão enorme. Aí andamos nada, umas 6 horas, só estrada de terra. E caímos dentro de uma fazenda. Aí chegou lá, mostraram os alojamentos para nós. E aí quando foi à tarde, logo no mesmo dia, logo depois do almoço, quando chegou à tarde, a conversa já mudou. Já falaram que tudo que fosse gasto lá era cobrado. Que o valor que tinha combinado já não era aquele valor mais. Você teria que... você ia ganhar o que você produzisse. Eu nunca tinha colhido café. Né? Ali começou. Trabalhamos a primeira semana, não fizemos nem para pagar a comida. Já ficamos devendo. Aí eu sei que nós ficamos em média de uns 45 dias devendo, só devendo. Eu lembro que eu tinha um relógio ainda, esse relógio meu já ficou por ali também para poder pagar. E graças a Deus que um senhor da cidade de Ouro Fino, num dia no final de semana que tinha o pessoal trabalhando, colhendo café, eles levaram nós para a cidade de Ouro Fino, chegou lá, colocou nós no ônibus até Campinas, e na cidade de Campinas nós arrumamos dinheiro, pedimos dinheiro lá e conseguimos vir em Apucarana. E desde a saída de Ouro Fino até a cidade de Apucarana, nós não tínhamos dinheiro para comprar um pão. Então eu acredito que eu já fui então uma vítima desse trabalho, né? Que infelizmente acontece no dia de hoje. Então o que a parte nossa, eu acho, né, Cláudio, que nós temos que mais se atentar é denunciar. E denunciar mesmo. Porque hoje a maioria do povo, no geral, ainda tem medo do disco de denúncia, né? Acha que não é seguro. Então eu vou aproveitar dessa oportunidade, agradecer a todos que vieram. É muito importante. E quem não veio, perdeu, né? Quem não veio, perdeu. Muito mais pessoas foram convidadas, porque eu vi o trabalho que foi feito, Aurita. Eu acompanhei o trabalho que a Aurita fez. Ela se empenhou muito mesmo, sabe, Salete? Se empenhou muito mesmo para que no dia de hoje tivesse essa Câmara aqui super lotada mesmo. Mas, infelizmente, nem todos querem ajudar, né, Elza? O tema não agrada. Mas quem não veio, perdeu. Né? Infelizmente, quem não veio, perdeu. Ganhou nós, que viemos, e que saímos daqui sabendo um pouquinho mais, porque, olha, para mim foi uma surpresa tudo isso também. Não imaginava que era tudo isso. Então, quem ganhou foi nós. Então, que Deus possa abençoar a cada um de nós e que nós possamos, cada um de nós, fazer a nossa parte. Obrigado. No início, quando eu conversei com o padre Ambrósio, ele disse que se a gente errasse, ele estaria aqui para nos dar a absolvição. Então, eu queria fazer uma confissão, padre. Eu raptei uma menina há 35 anos atrás. Casei com ela. Trato bem, mas não devolvo não, viu, padre? E ela está aqui presente, padre. Acho que o padre, se quiser fazer as suas considerações finais... Não vai passar para o povo. Vamos passar. A próxima é que ele tem uma pergunta para responder. Então, a pergunta verdadeira foi esta. O que a igreja faz? Nós temos 3 linhas de ação. Prevenção, resgate, cuidado e atenção para vítimas e incidência política. Prevenção. Então, em escolas, em sociedades, em paróquias, em dioceses, alertamos sobre o problema.
E tivemos aqui mesmo o testemunho do que o desafio da Salete foi importante. Parece que nossa palestra aqui despertou até o presidente da Câmara para a realidade que foi traficado, para você que traficou, mas acho que tem consenso da vítima, então está absolvido. Mas esse é o primeiro trabalho nosso, prevenção. Segundo é resgate e atenção a algumas vítimas. Essa segunda tarefa nós aconselhamos a não fazer individualmente, mas através de grupos eclesiais, e temos aqui o elenco de 11 grupos eclesiais que se dedicam ao tema do resgate e atenção às vítimas. Só cito os mais importantes: Comissão Pastoral da Terra, que todos devem ter escutado nombrar, Pastoral do Migrante, parabéns que queiram implantá-lo aqui, nós vamos ajudar vocês a implantar, a Caritas Brasileira, Setor Mobilidade Humana da CNBB e outras. Então, o trabalho de Pastoral da Mulher Marginalizada, um trabalho grande com prostituição. Então, esse trabalho é feito em equipes. Último trabalho nosso, chamamos de incidência, é mobilizar os poderes públicos, por isso gostamos muito da presença da Cláudia, para que cumpram com sua obrigação. O Brasil tem uma lei excelente de combate ao tráfico, só que no Paraná deixaram 2 mulheres sozinhas, coitadinhas. Então a gente está insistindo muito, junto a autoridades, todo tipo de autoridades, para que cumpram com aquelas obrigações que assumiram assinando o protocolo de Palermo. Então são as 3 linhas de ação que nós temos. Agora nós vamos abrir a pergunta aos participantes. O microfone. Quem quiser fazer uma pergunta, por favor, atenha-se ao tempo. 2 minutos. O microfone está à disposição. Identifique-se, por gentileza, identifique-se quem for fazer a pergunta. Está desligado o microfone. Boa noite, meu nome é Yolanda e eu trabalho na igreja, com cargo assim de movimentos, como por exemplo, o Ministério da Música e outros trabalhos também. E também sou da UMAR, Associação de Moradores, e trabalho também com o público, assim, lá no meu bairro, atendo as famílias, em todos os sentidos que precisam. Eu queria fazer uma pergunta para a psicóloga. Por que é tão assim difícil a identificação dessas vítimas aqui no Paraná, já que é um estado tão desenvolvido? Não teria como assim ser mais, como que eu poderia dizer, ter uma estatística assim mais transparente? O que falta para que isso aconteça? Boa noite. Obrigada pela pergunta. É realmente muito interessante. Desde que eu fui para o núcleo, esse tem sido o meu objetivo. Creio que uma das maiores dificuldades seja a não contabilização e a não integração desses dados. Nós temos dados muito soltos, dados da Polícia Federal, que não são informados ao Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Dados da Embaixada, que não chegam até nós. Então, esses dados, eles precisam ser integrados. Precisa se criar um cadastro onde todos tenham acesso e sejam alimentados por todos. Eu até comentava com a irmã Salete, isso não pode ser uma escolha da Polícia Militar, ou da Polícia Civil, ou da Polícia Federal, informar ao núcleo e para constar nos dados. Isso tem que ser uma obrigação de todos. E isso ainda não é. Isso nós estamos lutando para que seja. Temos uma parceria ótima, que está me dando muita motivação, que é a parceria com a Universidade Positivo. E nós queremos implantar isso esse ano. Eu creio que esse ano saia. Mais alguma pergunta? Boa noite, eu sou Elza Rezende, sou da Associação Beneficente dos Idosos de Apucarana. A pergunta eu vou fazer, que eu estou bem a par, eu gosto de política, eu leio tudo. E a doutora e a psicóloga, que eu não sou de guardar nome, se não se ofenda, não. Cláudia? Isso. Eu acho que falta à polícia a inteligência. Infelizmente, é essa falha. Viu, Yolanda? É falta da polícia investigativa e a inteligência da polícia.
Nós precisamos formar policiais e pagar bem. Tá? Então, é isso daí. O que eu quero, que eu estou indignada, que eu sou de Apucarana, amo a minha cidade, tenho a idade, quase que a idade da cidade. Tá? Então, eu acho um absurdo os vereadores que nos representam o povo. Eu quero agradecer a Aurita, parabéns por estar aqui. Deco, parabéns, que eu te elogio do fundo do meu coração por você estar aqui. Antoniassi, mas parabéns mesmo por você estar aqui. O Magalhães, se esteve aqui, saiu agora, porque ele tem um compromisso de madrugada na rádio. O Bertoli, que teve pouquinho, mas ele deveria permanecer aqui. É a minha opinião. Porque eles andam na periferia, para ver o povo aí, ou não é, Deco? Então eles vão levar isso para o povo. É uma falha. Obrigado. Precisa de uma resposta? Você quer uma resposta da nossa psicóloga? Cláudio. Não, eu penso que talvez o nosso projeto maior tenha que ser a sensibilização para o tema nas polícias. Então, assim, eu vejo o preconceito muito grande. É uma franqueza da minha parte aos policiais, porque com quem nós temos lidado, existe um preconceito muito grande com a vítima, de culpar a vítima por isso. Meu Deus, nós estamos num sistema em que coloca essa vítima em risco. Então, não é a vítima que é culpada pela situação, mas um sistema todo que colabora para que ela esteja nessa situação. Então, eu penso que talvez nós teríamos que ter um acesso maior de fazer um trabalho de sensibilizar para o tema. É uma necessidade, precisa ser enfrentado, existe e precisa ser enfrentado. Não adianta jogar para debaixo do tapete que não vai resolver. Pode levar. Imagina. Mais alguma pergunta? Boa noite, eu sou o Marlon, sou da cidade de Vaiporã, sou seminarista aqui em Apucarana. Eu queria fazer uma pergunta também para a psicóloga Cláudia, a respeito da exploração sexual, que a senhora colocou que no Brasil realmente é assim. O profissional do sexo, né, não é um crime ser profissional do sexo aqui no Brasil. Só que aí entra uma dúvida, que até no seminário eu tinha proposto essa dúvida, porque no site do Ministério do Trabalho tem uma página que ensina a pessoa a ser profissional do sexo. Tudo que ela tem que fazer, como ela tem que fazer. Então, eu achei uma coisa meio, assim, estranha, né? No mínimo estranha, isso está no site do Ministério do Trabalho. Mas isso não atrapalharia o trabalho contra a exploração sexual, né? Num país que aceita a pessoa poder vender o ato sexual, isso, de certo modo, aquela pessoa que foi traficada, ela poderia usar isso como uma desculpa. Não, mas eu trabalho por conta própria, né? Então, isso não atrapalharia todo esse trabalho a ser feito contra esse tráfico? Marlon? Penso que não, Marlon. Por quê? Porque o que nós combatemos é a exploração da sexual de outrem. Então, assim, desde que essa pessoa ela faça o seu trabalho de trabalho sexual e receba o valor que ela propõe, isso é um problema dela. De livre e espontânea vontade. Agora, desde que ela seja explorada sexualmente, que outra pessoa esteja lucrando com o trabalho dela, aí isso é um problema. Aí isso é crime. O protocolo de Palermo, ele diz isso. Isso é crime. Você vender o seu corpo não é crime. Mas você explorar o corpo de alguém, isso é crime. Mais alguma pergunta? As escritas depois nós vamos recolher. Mais nenhuma, né? Antes do nosso encerramento, nós queremos dizer o seguinte. As seguintes pessoas que estiveram presentes. João Francisco, representante dos Vicentini. Joaquim, secretário da Indústria e Comércio, representante da Secretaria de Indústria e Comércio, o Klaus, assessor da CNBB, a Elza Rezende da BIA, a Rúbia de Almeida da Escola Nossa Senhora da Alegria, Almir Chiarelli,
representando o Caritas, Sandra de Lima, da Educa, Nelson Mardegan, representando a Sanepar, a professora Marli Regina, secretária municipal da Educação, Moacir Miranda, presidente da UNMAR, Laíde Lopes, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Hermes Gonçalves, Sindicato dos Bancários, Ednei Roberto, da FUNCAP, Marco José dos Santos, representando os alunos do CEBEJA, Antônio Carlos, da Pastoral Familiar. O vereador Mauro Bertoli, que teve que se ausentar, e o vereador Magalhães. Acho que concluímos os nossos trabalhos. Senhor presidente, alguma coisa a mais? Só quero registrar a presença da Rosângela, que é a nossa diretora lá do Colégio Luiz Preste. Obrigado por ter vindo. Informar a todos aqueles que tiverem as perguntas por escrito, podem entregar para ele ou para o Raspinha aqui, que nós passaremos ao padre Cláudio. Muito obrigado, padre. Desculpe as nossas falhas e que nós tenhamos a sua absolvição pelos erros nossos, senhor padre. Muito obrigado a todos. Deus que te dê muita saúde. Parabéns, tá? Obrigada, mas o senhor também pela belíssima explanação. Foi muito esclarecedor. Muito para a vida da saúde. Para estar junto conosco. Eu pareci para Curitiba, moro em Santa Felicidade. Opa! Onde está? Vem cá, dá um abraço. Dá um abraço.